Apocalipse capítulo 3, verso 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Portas abertas. Eu, como muitos aqui, cresci aos domingos assistindo Silvio Santos. E eu gostava muito. De uns anos para cá ele está meio doido, mas bastante doido. Mas quando eu era criança ele estava com a cabeça no lugar ainda, com os parafusos ajustados. E eu me lembro que começava o programa já de manhã e ia até a sessão das 10. Até o filme. Eu me lembro que passava a sessão das 10 e depois passava o quê? A reprise da sessão das 10. Alguém lembra disso, não? Era uma coisa espetacular. Passava o filme e depois repetia o mesmo filme. Coisa de Silvio Santos. E na grade da sua programação, um dos programas que se tornaram mais famosos era a Porta da Esperança. Quem não se lembra de pessoas que tinham um pedido, um sonho, um desejo, às vezes até uma necessidade, mandavam uma carta para o programa, né? Para quem é jovem, aí existia uma época que existia uma coisa chamada carta, que você escrevia e colocava no correio. E a produção lia e depois chamava a pessoa no palco e no final, vamos abrir a Porta da Esperança. E às vezes tinha coisa e às vezes não tinha nada. Mas melhor que a Porta da Esperança foi, anos depois, o Sérgio Malandro fazer a Porta dos Desesperados. Era uma coisa, eu não sei quem já assistiu, mas o Sérgio Malandro, com aquela serenidade dele, com aquela pessoa bem tranquila, né? Ele chegava, a pessoa tinha uma necessidade, não sei o quê, e ele pedia para abrir a porta. Qual porta você escolhe? E o curioso é o seguinte, que tinha os números de porta, qualquer porta que a pessoa escolhesse era coisa ruim. Qualquer, às vezes saía um gorila da porta, uma pessoa vestida de chimpanzé, ia correr atrás e jogava água e tocava buzina, era a Porta dos Desesperados. A Bíblia é um livro que fala muito, muito sobre portas. Aliás, Jerusalém é uma cidade onde ela é toda murada, assim como as cidades antigas, e ela tem 12 portas. Sua Bíblia deixa claro, porta das ovelhas, porta do gado, porta da água, porta do leão. Existem 12 portas na cidade de Jerusalém. Numa cidade que um dia você vai morar e que eu também vou morar, a Nova Jerusalém, também vai ter 12 portas. Cada porta com um nome, carregando o nome de uma das tribos dos filhos de Israel. Você vai ver Jesus mesmo, numa das suas mensagens, em João capítulo 10, no verso 9, ele chegar para os seus discípulos, para os seus seguidores e dizer: eu sou a porta. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Porta nada mais é do que aquilo que me dá acesso a uma nova realidade, a um outro ambiente. Vou repetir, porta é aquilo que me dá acesso. Você só de fato entrou num ambiente, só participou de uma nova realidade quando você passa pela porta. Pela porta. E hoje eu quero falar não sobre porta de madeira giratória, porta de vidro, porta automática e esses tipos de coisa, e nem de porta de desesperados. Mas eu quero falar hoje sobre as portas da Bíblia como oportunidades
para nós. E eu anotei algumas coisas que eu quero pensar com você hoje à noite. A primeira delas é que toda porta é uma decisão. Vamos repetir isso juntos? Diga, toda porta é uma decisão. Portas são oportunidades. E quando você vê diante de si uma oportunidade, você precisa decidir: entro ou não entro? É assim. São assim as oportunidades na nossa vida. Quando as portas se estabelecem, quando as portas aparecem na nossa vida, sempre elas exigirão de mim e de você uma decisão, uma escolha, uma postura. Vou entrar ou não? Por exemplo, Jesus uma vez estava pregando e ele falou que existia um caminho que levava para um fim ruim, para a morte, para a tragédia, para a perdição, e existia um outro caminho que levava para algo bom, para um caminho de bênção. E ele disse que o que vai me dar acesso a qualquer um desses caminhos é uma porta. E ele diz lá em Mateus capítulo 7, 13 em diante: entrai pela porta estreita. Em Lucas ele vai usar uma outra expressão: esforce-se por entrar pela porta estreita. E ele continua: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: até na minha vida cristã, até na hora de decidir qual é o caminho que eu vou seguir, qual é a jornada que eu vou seguir, duas portas se estabelecerão: uma é estreita e uma é larga, e isso exige de mim decisão. Quando Caim pecou, Deus foi conversar com ele, assim como fez com Adão, e assim como faz com todos nós que pecamos. E Deus chegou para Adão, para Caim, perdão, e disse para ele o seguinte, em Gênesis 4, 6, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E olha que palavra extraordinária, ele diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominá-lo. Até o pecado é uma decisão. A porta do pecado vai se abrir para mim. A oportunidade do erro vai se abrir para mim. E Deus diz: cumpre a você escolher. Cumpre a você dominar. Cumpre a você ter esse senso de direção. Poxa, isso não é bom para mim, então eu não vou entrar. Eu não vou entrar por essa porta. Não, esse caminho é melhor para mim. Eu vou entrar por essa porta. Toda decisão, toda porta é uma decisão. Segundo lugar, o meu destino será moldado pelas portas que eu atravesso. Repita comigo, diga: o meu destino será moldado pelas portas que eu atravesso. Entenda, você nunca sairá indiferente, o mesmo, depois de passar por algumas portas. Você já deve ter entrado num lugar e você saiu uma outra pessoa. Há pessoas que me dizem como pastor, falam: pastor, depois que eu entrei por aquela porta, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu entrei neste ambiente, e eu não estou falando um ambiente físico, porque isso aqui são quatro paredes, como qualquer quatro paredes. O que elas estão dizendo é o seguinte: depois que eu conheci ao Senhor Jesus, depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que eu entrei pelo caminho do Evangelho, eu nunca mais fui o mesmo. Por quê? Porque as portas que eu atravesso, elas vão me moldar, elas vão formar quem eu sou. Eu sou quem sou hoje, graças às portas que eu entrei. E se existe alguma coisa de ruim, e obviamente que existe na minha vida, como existe na vida de todos nós, é porque eu também entrei por algumas portas que não deveria entrar.
Quando eu era moço ainda, eu estava 17, 18 anos, trabalhava com a minha família, meu pastor me convidou para ir trabalhar na igreja, tempo integral. Eu era ainda um jovem, tinha oportunidade de repente fazer uma faculdade ou fazer uma outra coisa, mas se eu estou aqui hoje é porque eu fui moldado por aquela oportunidade que eu aproveitei, que eu entrei. Deuteronômio 30:15 diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O mesmo Deuteronômio, 2 capítulos antes, Deus diz o seguinte: existe o caminho da bênção e o caminho da maldição. Quando você entrar por esse caminho, quando você passar por essa porta, entenda, você não poderá sair indiferente. Se você entrar pela porta da bênção, você vai ser bendito no campo, na cidade, vai ser bendito os seus filhos, vai ser bendito sua vida financeira. Você entrar pelo caminho da maldição, sua vida vai estar amarrada, amaldiçoada, seus filhos, sua casa, sua família, porque as portas que eu entro, elas moldam-me como pessoa, como ser humano. Um dia, por exemplo, me foi dado, abriu-se uma porta para eu experimentar as drogas. Que bênção que eu não entrei por aquela porta. Que bênção ter dito não. Quantos entraram e sofrem, talvez até hoje, as consequências de ter entrado por esse caminho. As portas, elas têm essa característica de nos moldar como pessoa. Levando em consideração que uma porta é uma oportunidade, eu quero deixar claro para você que uma oportunidade, ela pode ser boa ou ruim. Então, uma porta, ela pode ser boa ou pode não ser boa para eu entrar. Existem pelo menos 3 coisas que uma porta pode ser. Primeiro, uma porta pode ser uma oportunidade de Deus. Vamos repetir? Diga, uma porta pode ser uma oportunidade de Deus. Como Jesus disse aqui no Apocalipse, Deus tem nas mãos a chave de Davi, que abre porta. Deus é o Deus de oportunidades. Talvez o trabalho que você tem hoje foi uma oportunidade de Deus. Talvez a casa que você mora hoje, talvez o seu ministério hoje, não sei, sejam oportunidades que Deus foi dando para você ao longo do tempo. Quem aqui já recebeu de Deus uma porta aberta? Já recebi de Deus oportunidades que Ele foi me dando. O texto bíblico de Gênesis 28:17 é o sonho de Jacó. Você se lembra que Jacó tem um sonho com uma escada, e os anjos sobem, descem, ele tem uma visão espiritual extraordinária, recebe de Deus uma promessa e uma palavra, e no final do verso 17 ele diz o seguinte: quão temível esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Os céus se abriram sobre esse lugar. Os céus se abriram sobre a minha vida e eu recebi acesso às coisas espirituais. Uma porta pode ser uma oportunidade de Deus. Em Colossenses, Paulo escreve, dizendo para os irmãos, no capítulo 4, verso de número 3, o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, orem por mim, ele está dizendo, para que Deus nos abra a porta, a palavra, para que Deus nos abra a porta, a palavra. Paulo era pregador, o maior desejo dele era pregar a palavra de Deus, e ele dizia aos irmãos o seguinte: eu oro para que vocês peçam a Deus, para que vocês clamem, que Ele me abra as portas. Paulo entendia que algumas oportunidades que ele precisava, só poderiam ser abertas por Deus. Eu quero declarar que Deus tem portas abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas tem uma coisa, uma porta também pode ser uma distração das pessoas. Uma porta pode ser uma oportunidade de Deus, mas também pode ser uma distração
das pessoas. Eu confesso aqui para você que muitas vezes, na minha caminhada, e até hoje, muitas oportunidades que surgem eu vejo só como uma distração. Não são coisas de Deus para a minha vida. Porque, às vezes, a gente tem essa ideia, não, se uma porta abriu, é Deus. Não é? Se uma porta abriu, não, é de Deus, às vezes não. Por exemplo, quantas pessoas já me convidaram, falaram, pô, Aquiles, por que você não vende tal coisa? Você fala bem. Pô, por que você não dá palestra, não sei o que lá, e não faz isso? O tempo inteiro eu vejo oportunidades surgindo, mas que não são coisas de Deus, não testificam no meu espírito, só são distrações humanas. Para roubar meu foco, minha energia, meu tempo, meu sonho, meu empenho, são distrações. Não tem a ver com o meu chamado, não tem a ver com o meu senso de propósito. Neemias estava empenhado, reerguendo as muralhas de Jerusalém, e ele recebe uma carta de Sambalate e Tobias, pedindo um encontro entre os três. E Neemias fala o seguinte, para que eu vou? Por que eu vou deixar a minha obra? Por que eu estou fazendo um trabalho grande? Neemias entendeu que aquela porta, aquela oportunidade de estar com eles, era o quê? Era uma distração. Eu recebo às vezes convites que são distrações humanas. Mas uma porta também, ela pode ser uma armadilha de Satanás. Repita isso comigo, diga, uma porta pode ser uma armadilha. E muitas vezes é uma armadilha de Satanás. Como aquela que Deus falou para Caim. A porta do pecado é uma armadilha de Satanás. E cabe a você, cabe a mim, dominar. Não entrar. Muitas vezes o diabo é o Sérgio Malandro. Que bota uma porta no seu caminho. Uma oportunidade. Mas é para te enganar. É para te tirar do caminho. É para roubar o seu foco. Quando Jesus tinha um caminho, e o caminho de Jesus era em direção à cruz. Ele ia cumprir o seu propósito e a sua missão. Você se lembra que chegou em determinado momento de Mateus 16, Jesus disse para os discípulos o seguinte, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser morto, vão me prender. E Pedro chama Jesus de lado e diz para Jesus o seguinte, isso não vai acontecer, diz que ele repreendeu Jesus. Agora, imagina como é que estava a guerra emocional no coração de Jesus, porque é esse mesmo Jesus que vai orar daqui a pouco, dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Mas Pedro vai e como que abre uma outra oportunidade para Jesus. Dizendo, ó, tem essa outra opção. E lembra da resposta de Jesus para Pedro? Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Você não entende o que você está falando como um louco. Essa oportunidade não tem nada a ver com o meu propósito, com o meu chamado. Isso é uma armadilha do inferno. O mesmo Jesus, nesse capítulo, diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Quarto lugar, uma porta de Deus. Entenda essa chave aqui, por favor, porque muitas pessoas sucumbem, muitas pessoas perecem, muitas pessoas entram, agarram oportunidades, porque não entendem isso que eu vou falar aqui. Uma porta de Deus nunca irá contra a palavra de Deus. Repita isso comigo, diga, uma porta de Deus nunca irá contra a palavra de Deus. Jamais Deus vai se contradizer. Jamais Deus te dará uma oportunidade que vá contra a sua palavra. Jesus disse, os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, quando oportunidades surgirem, a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo, quando você estiver em dúvida, se ela é uma oportunidade de Deus ou não,
se é uma porta de Deus ou não, pergunte, isso contradiz a palavra de Deus? Isso vai contra os mandamentos de Deus? Isso vai contra a palavra de Deus? Eu vou dar um exemplo aqui, que pode parecer tolo para alguns, mas que eu, como pastor, já fui questionado inúmeras vezes. Tem alguma coisa de errado você querer casar ou não? Nada. Nada. Ser feliz? Nada. Ter uma vida sentimental, amar e ser amado? Nada de errado. Mas eu já recebi no meu escritório inúmeras vezes pessoas dizendo o seguinte: pastor, estou gostando de um rapaz, que bacana, que maravilha. Ele está gostando de mim, bom também. Ah, bacana. E assim, ele está até interessado em vir para a igreja. Poxa, que bênção, que maravilha. E a gente está conversando e a gente se entendeu. Nós temos até gostos parecidos. Bacana. E você sabe, pastor, eu tenho orado para Deus preparar alguém para mim. Nossa, então está tudo acontecendo. Só tem uma coisa: ele é casado. Eu não estou falando uma coisa que me falaram, que eu ouvi, que alguém me contou. Mas deixa eu te explicar, pastor, antes de você ficar bravo, ele não está vivendo bem com a mulher. Aliás, ele não ama a esposa e a esposa não ama ele. Então, pastor, eu acho que é algo de Deus para a minha vida. Uma porta de Deus nunca vai contra a palavra de Deus. Deus não vai mudar o que Ele disse para te deixar mais feliz. Fique em paz em relação a isso. Deus não vai falar, não, eu estava enganado, para você namorar quem não deve. Alguém está querendo um negócio, tem alguma coisa errada em querer prosperar? Nada. Financeiramente, dar melhor condição de vida para o seu filho, poder viajar com a família, poder ter uma casa legal, poder, enfim, investir, dar bons estudos, nada de errado. Daí eu estou orando para isso. Daí aparece uma oportunidade. Poxa, de Deus. Só que tem uns trambiques no meio. Tem uns cambalachos. Tem umas coisas erradas. Aí você diz, pastor, mas você pode até entrar. Claro que você pode entrar. Só não chame essa porta de Deus, porque não é. Deus não muda de opinião para te satisfazer, para me satisfazer. Os céus passam, a terra passa, mas o que Deus disse permanece para sempre. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando uma oportunidade vier, por exemplo, você não precisa puxar o tapete de ninguém para ser favorecido. Deus quer o seu crescimento, mas você não precisa prejudicar os outros para crescer. Você não precisa pisar na cabeça dos outros, na garganta dos outros para te favorecer, porque isso vai contra a palavra de Deus. Deus nunca mudará a sua palavra para nos recompormos na nossa vida. Não, José estava sozinho lá, não estava? Estava se sentindo solitário, de repente precisando de um cobertor de orelha. Apareceu uma oportunidade, mas ele sabia que aquilo não tinha nada a ver com Deus, que Deus não muda a sua palavra. Eu vejo igrejas surgindo, eu vejo religiões novas surgindo, dia após dia, porque as pessoas elas querem adaptar a palavra de Deus ao seu modo de vida. Quando na verdade nós devemos adaptar a nossa vida à palavra de Deus. É o contrário. Não é Deus que vai se adequar à minha vida. Eu me moldo, eu me adequo à palavra de Deus. É óbvio que talvez você diga, poxa, Aquiles, mas, cara, essa palavra aí veio 20 anos, 30 anos de atraso, porque o gorila do Sérgio Malandro já correu atrás de mim. Não é? Presta atenção aqui, irmãos, por favor. Hoje está do peru, hein?
Deus ele vai te dar entendimento, discernimento na hora de agir. O mesmo Deus é o Deus que te concede misericórdia também. Se você errou, Deus não leva em conta os pecados do tempo da ignorância. Deus é misericordioso para te deixar, para te dar novas oportunidades e para você acertar novamente. Como eu disse, ele foi atrás de Caim. Caim pecou. Tudo que Deus precisa é de um coração contrito, de um coração arrependido, que se volte para ele novamente e diz: Senhor, eu aceito recomeçar. Quinto e último lugar, entenda isso também. Deus fechará portas para te proteger. Vamos repetir isso junto? Diga assim: Deus fechará portas para me proteger. A gente tem uma mania de achar o seguinte: ó, estamos caminhando, abriu uma porta, a gente fala o quê? É Deus. Aí fechou uma porta, fala, é o capeta. Abriu uma porta, Jeová na terra. Fechou, é o chifrudo. A gente acha sempre que portas abertas tem a ver com Deus e portas fechadas tem a ver com o inimigo, mas não se engane, o mesmo versículo que diz que Deus abre porta e ninguém fecha, diz que ele fecha a porta e ninguém abre. Tem uma coisa que você não sabe que eu não sei, o que está atrás daquela porta. E Deus sabe. Porque Deus é soberano. E a gente precisa confiar na soberania de Deus. A gente precisa confiar. Deus conhece o passado, conhece o presente, conhece o quê? O futuro. E muitas portas que surgem, aparentemente, gente, são o quê? São maravilhosas. Você se lembra daquela oportunidade que apareceu para Ló? Abraão falou: e aí, Ló, você escolhe. Ou vai para lá ou vai para cá. Quando ele olhou as campinas, ele não orou. Ele não buscou a direção de Deus. Ele só foi pelos que os olhos viam. E ele parte para Sodoma e Gomorra e perde tudo. Perde sua família, perde sua esposa, termina bêbado dentro de uma caverna, com as 2 filhas grávidas dele. Uma das histórias mais tristes da Bíblia. Sabe, a gente muitas vezes está diante de uma porta que a gente julga boa, e você vai lá e bate na porta. Porque às vezes as portas são automáticas, né? É gostoso essas, né? Que a gente chega perto, ela... Você passa. Mas tem porta, como é que é? Tem que bater. A porta, Mariquinha. E daí, às vezes, não abre. E daí você toca a campainha. Blim, blom. E não abre. Daí você bate palma. Aí você grita. Você está vendo? Cachorro late. Tudo. E não abre. E daí, sabe o que muita gente faz? Pega uma chave micha. E quer arrombar uma porta que Deus fechou. E quer arrombar, e quer meter o pé na porta. Deus está fechando a porta para te proteger. Deus está fechando a porta para me proteger. Porque Ele sabe que dentro da porta tem o quê? Tem o gorila do Sérgio Malandro. Dentro da porta tem o quê? Tem a sua família sendo quebrada. Dentro da porta tem o quê? Tem um laço que vai te desviar, que vai te corromper. Você não está vendo isso, você só está vendo a porta que é boa, que é bonita. Há caminhos para os homens que parecem o quê? Serem bons, mas no final são caminhos de morte. São caminhos que levam à ruína, à perdição. Sabe, quando eu era menino, solteiro, eu sempre quis casar, sempre fui doido para constituir uma família e tal. Às vezes eu via uma moça bonita e tal, falava: eita, aí ó Deus, aí já agindo na minha vida, né? E daí fechava a porta. Esses dias eu encontrei uma dessas. Trêbada. Mas quase rastejando no chão. Com a garrafa de vodka na mão. Eu falei: Jesus, obrigado pela porta que se fechou lá atrás.
às vezes a gente não entende na hora, que eram nada mais, nada menos do que laços, do que armadilhas de Satanás, e Deus foi lá para te proteger, para me proteger, fechou a porta. Não tente forçar uma porta que Deus fechou. Muitas vezes Deus fecha uma porta, sabe por quê? Não é só para te proteger, é porque Ele tem algo melhor para você lá na frente. Tem algo melhor para você lá na frente. O apóstolo Paulo, ele em Atos, estava pregando em toda a região, e a Bíblia diz, capítulo 16, 6 e 7, diz o seguinte: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defronte Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Dá para você imaginar isso ou não? Paulo estava cumprindo o seu chamado, Paulo estava cumprindo o seu ministério, e o Espírito de Jesus fechou as portas para ele. Você já pensou que Deus estava trabalhando contra você alguma vez? Pô, não é possível, cara. Parece que Deus está contra, as portas não se abrem. Mas você continua lendo o texto e sabe o que você vai descobrir? Que versículos depois, Paulo tem uma visão. Um jovem macedônico aparece e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então vai para a região da Macedônia, e um avivamento acontece, salvação chega, pessoas são curadas e abençoadas. Quando Deus fecha uma porta aqui, é porque uma porta melhor Ele tem preparado para você. Confie na soberania de Deus. Tem um testemunho pessoal muito forte em relação a isso. Quando eu e a Dani estávamos procurando um imóvel para alugar, a gente chegou na cidade, aqui isso tem 5 anos e pouco, e eu estava vivendo aquele momento em que eu estava aceitando qualquer coisa. Já viveu uma situação assim? Não. Qualquer buraco que me arrumarem eu preciso mudar, não vai ter jeito. E daí a gente foi ver, e ia um lugar não dava certo, e a outro não dava certo, e a outro não dava certo, e a outro não dava certo. Eu lembro que nós fomos ver um lugar, que era horrível, mas não tinha, nossa, ia ser, mas eu falei, não, eu vou, se abrir eu vou. E não dava certo, até que um dia eu estou saindo da imobiliária, encontro uma amiga, conversamos rapidinho, eu falei, então, estou mudando para cá e tal, de novo, procurando aí, está difícil, porque uma hora não dava o fiador, outra hora não aceitava. Quando essa mulher que eu encontrei na imobiliária, que há anos eu não falava com ela, chega na casa da mãe dela, a mãe dela morava numa mansão grande, a casa toda aberta, a mãe já estava com uma certa idade, e esquecia portão aberto, esquecia porta aberta, janela aberta, tudo, e era uma mansãozona para a rua. E ela já estava pensando há tempos em ir morar com a mãe. Mas ela ficava pensando, eu vou deixar meu apartamento lá, e tem condomínio, e se não alugar, e eu não quero deixar na mão de quem eu não conheço. E daí ela lembrou de mim no dia, e me ligou, e fechei o negócio na hora. E eu estava sem móveis nenhum, nada, zero de móveis, porque tanto mudar. Falei, meu Deus, eu vou ter que comprar mesa de jantar, vou ter que comprar cama para os meninos, pelo amor. Daí ela me falou o seguinte, aquele só tem um problema. Eu precisava deixar, tem jeito de deixar a mesa de jantar, as camas. Tem piscina no prédio, churrasqueira. Eu estava procurando, eu fui ver um negócio de 2 quartos que não tinha dado certo, eu ia enfiar todo mundo em 2 quartos. Não ia ter jeito, mas esse tinha 4. Alugou direto, não fizemos contrato, nada. Sabe? E eu bravo com Deus. Como é que pode? Não abre a porta. E Deus olhando, falou, rapaz, você está maluco, rapaz, o que eu estou preparando para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração de homem algum. Confie em mim, confie na soberania de Deus. Deus muitas vezes vai fechar uma porta, você não vai entender, de repente a porta fechou. Fala aí, é Deus falando, tenho algo melhor preparado para você. Confia. 3 coisas para eu encerrar rapidinho. Primeiro,
aprenda a discernir quais portas você deve entrar. Aprenda a discernir. O que é discernimento, gente? Entendimento, é aquele feeling. Eu gosto muito de um versículo que diz que a paz de Cristo é o quê? É o árbitro, é aquilo que julga. Na hora de decidir, você tem que ter paz, você tem que ter tranquilidade. Como é que você vai decidir todo esbaforado e tá, não, eu preciso resolver? Não, você precisa ter paz, discernimento, entendimento. Ore pedindo ao Espírito Santo. Essa porta é do Senhor. Deus não age esses negócios apressados, não, gente. Negócio de corre, negócio de pá, não, tem que ser hoje. O que é? Arma na cabeça, bandido? O que é isso? O Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence. Então, ore pedindo a Deus discernimento. Segunda coisa, tenha coragem de entrar pelas portas certas. Repita comigo, diga, tenha coragem de entrar pelas portas certas. Porque não basta a porta se abrir, gente. Tem que entrar. O que adianta? Às vezes você está orando anos por uma coisa, daí a porta abre. Aí você diz, será mesmo? Não tem nada que vá contra a palavra de Deus. Nada. Pelo contrário. Você já ouviu aquela expressão? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Tem gente que tem a mania de achar o seguinte: se a porta é ruim, então é de Deus. Se é boa, é do diabo. Também não é verdade. Não é porque algo é muito bom que é do diabo. Isso é algo de Deus para você. Você tem só que se perguntar: vai ferir a palavra de Deus? Não. Eu tenho paz? Eu tenho. Tem a ver com o lugar que eu quero chegar, com o meu senso de propósito, com o meu destino? Tem a ver. Então eu vou cair para dentro. Ser forte e muito corajoso. Não temas, porque o Senhor é com você. Porque a questão não é só entrar na porta, gente, é permanecer lá dentro também. Por isso que tem que ter coragem. A questão não é só chegar num lugar, é permanecer lá. A questão não é só casar, é permanecer casado. A questão não é só ter um ministério, a questão é desenvolver o ministério. Então, Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E junto com a porta vem o que também? Vem as demandas, vem os problemas, e a gente precisa de coragem para enfrentá-los. E terceira e última coisa, aprenda a abrir portas para os outros. Aprenda a abrir portas para os outros. Sabe, Deus, ele abre porta para quem abre porta. Deus é generoso e ele conta com a sua generosidade também. José abriu a porta para o copeiro, interpretou o sonho do copeiro, lembra? Depois Deus abriu uma porta para ele e se tornou governador do Egito. Seja bom para as pessoas. Abra as portas para as pessoas e certamente Deus irá te surpreender. Fica de pé para a gente orar, por favor. Aleluia.